povo de Deus se levantou, meu irmão. Se você pode abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Atos 1, versículo 4 diz assim: certa ocasião, enquanto Jesus comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa de meu Pai, da qual falei com vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Estavam eles reunidos e lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que irás restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos e datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Antes de Jesus subir, ele fez questão de explicar para que vocês vão receber poder, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Deixa eu fazer essa introdução para você entender. A gente está há 3 semanas vivendo um tempo muito fresco do Espírito Santo aqui nessa igreja. Há 3 semanas atrás a gente teve o domingo de Pentecostes. Eu tive o privilégio de ministrar a palavra e preguei sobre batismo no Espírito Santo. Naquele domingo, diversos irmãos tiveram a experiência do batismo no Espírito Santo. Na semana seguinte, na sexta e no sábado, a gente teve o Firefox. Vamos lá, a gente teve o Firefox. Quem estava aqui sabe o que foi nossa conferência de avivamento. A gente foi profundo na presença de Deus. E, meu irmão, isso aqui foi uma loucura. A gente teve história, eu não sei, o Ramon está aqui, Ramon de Lara? Ramonzinho. Ramon chegou aqui na sexta-feira. Ramon não era batizado no Espírito Santo, ou estava esfriado, não sei. Não era. Eu lembro que eu estava ali no canto e você levantou a mão quando a gente perguntou: quem aqui não é batizado no Espírito Santo? E ele levantou. Se eu não me engano, Ramon, foi de um dia para o outro, não é isso? Foi no sábado. No sábado, Ramon não só foi batizado no Espírito Santo, mas no final do culto eu vi ele orando por alguém. E no final, a pessoa por quem ele estava orando estava aqui em cima, também batizado no Espírito Santo. Entre muitos, quem aqui, ou você teve seu batismo no Espírito Santo renovado, ou você foi batizado no Espírito Santo, ou você orou por alguém que foi batizado no Espírito Santo? Levanta a mão durante o Firefox, levanta a mão, estica aí. Olha quanta gente. Foi poderoso demais o que Deus fez aqui. E aí domingo passado o pastor Paulo pregou de novo sobre o Espírito Santo. E essa noite, pelo incrível que pareça, eu não quero pregar especificamente sobre o batismo no Espírito Santo, nem sobre o Espírito Santo em si. Mas a pergunta que eu quero fazer é: para que você queria ser renovado? Para que você queria ser cheio do Espírito Santo? Eu quero dar um tema para a palavra de hoje. Pega uma canetinha, pega um papel. A pergunta que a gente vai fazer hoje é: fogo para quê? Quer fogo para quê? Para a gente ficar rodopiando? Não. A noite inteira e nada acontecer. Chegar lá fora, tudo acontecer. Não. Tem razão, tem propósito. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar essa palavra essa noite. Que teu nome seja honrado e que a gente entenda fogo para quê. Vamos dar um aplauso bem forte ao nome do Senhor Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: para quê? Para o outro lado fala: para quê? Tem uma história muito interessante na Bíblia. Eu não vou ler por conta do nosso tempo, mas anota, por favor, primeiro livro de Samuel, capítulo 19. No capítulo 19 e no 20, acontece uma coisa muito engraçada. Saul era rei de Israel e ele estava irado com Davi. Tão irado que Saul pega uma lança e tenta matar Davi. Ou seja, Saul era um homicida. Saul era um assassino de coração. Ele queria matar. Ele falou: vou te matar. Nesse mesmo capítulo, Saul descobre que Davi havia fugido. E quando ele vai perseguir Davi, no meio do caminho, ele encontra alguns profetas de Deus profetizando. E a Bíblia diz que o poder naquele lugar era tanto, que mesmo Saul sendo um homem ímpio, mesmo ele sendo um homicida de coração, o Espírito Santo veio sobre ele. Quem aqui já teve a experiência de um dia
você estava com o coração fechado, você estava chateado, alguma coisa aconteceu, e você foi num culto, foi num lugar, e a presença de Deus estava tão forte naquele lugar, que você não resistiu, você teve que se derramar na presença de Deus, mesmo o seu coração duro. Esse é o caso de Saul. Saul chegou naquele lugar e ele foi tomado, a Bíblia diz que ele começou a profetizar. Você imagina Saul profetizando? E nessa, a Bíblia diz que ele cai no chão. O termo que a Bíblia usa é um êxtase. É uma... Os jovens de hoje em dia chamam de chapar. Estava chapando no espírito. Oh, aleluia, aleluia. Aí a Bíblia diz que Saul levanta. Poucos dias depois, ele volta a perseguir Davi. Não só isso, descobre que seu filho Jonatas estava acobertando Davi. Ele pega uma lança e joga sobre seu próprio filho Jonatas. Minha pergunta: o que mudou em Saul depois da experiência que ele teve com o Espírito Santo? Me ajuda, igreja. O que mudou em Saul depois da experiência que ele teve com o Espírito Santo? Então, me ajuda, igreja. Experiência com o Espírito Santo para quê? E essa pergunta que eu quero responder hoje. Se a gente está cheio, a gente está ansioso pela presença, a gente está faminto pela palavra, a gente está faminto pelo Espírito, beleza, ótimo. Mas para quê? E aí Jesus explica, se você estava lendo comigo, ele disse, olha, vocês receberão, versículo 8, vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder para quê? Vocês serão minhas testemunhas. Eu já expliquei algumas vezes que o texto, na língua original desse texto, a palavra que foi traduzida para nós como testemunhas, é a palavra no grego martus, M-A-R-T-U-S, né? Transliterando ali para o nosso alfabeto, martus. E martus significa mártires. O que é um mártir? É alguém que morre por uma causa. O que Jesus estava dizendo é, vocês vão receber poder para morrer. Anota, por favor. Poder para quê, pastor? Fogo para quê? Espírito Santo para quê? Para te dar uma razão pela qual vale a pena até morrer. Anota, número 1. Uma razão pela qual morrer. Que isso, pastor? Eu queria uma razão para viver. Não, filho, você não precisa de uma razão para viver. Você precisa de uma razão pela qual vale a pena até morrer. Tu pega Lucas e Manu, que acabaram de subir aqui. Pergunta para Lucas se ele não morreria pela esposa dele. Quando você é capaz de morrer por algo, é o que te faz viver por aquilo ali. Você é capaz de morrer por aquilo, então você é capaz de viver por aquilo. É capaz de morrer por isso. Agora, por favor, você está no Brasil, talvez. Ninguém nunca coloque uma arma na sua cabeça e diga, olha, você vai morrer se você não negar Jesus. Provavelmente no Brasil isso nunca vai acontecer. Então você talvez não seja convidado para morrer uma morte total, mas quem sabe a morte do seu eu. A morte das suas próprias vontades, a morte do seu conforto. E você só pode fazer isso quando está cheio do Espírito Santo de Deus. Pode ver, quando você está fora da presença, quando você tem se alimentado muito das coisas carnais e pouco das coisas espirituais, você começa a ficar preguiçoso, sim ou não? Das coisas de Deus, você começa a, sei lá, não estou a fim de ir para o culto hoje não. Não sei, acho que não vou para a igreja hoje não. Não vou ler a Bíblia hoje não. Não vou fazer devocional não. Parece que as coisas dessa vida voltam a ser muito importantes para nós. Deixa eu te dar uma dica, filho. Pela igreja não vale a pena morrer. Pelo ministério não vale a pena morrer. Não mate seu casamento para agradar a igreja. Não mate seu casamento para agradar pastor. Não, pela igreja não vale a pena morrer, mas vale a pena morrer pelo evangelho. Vale a pena pagar o preço para ver as vidas sendo alcançadas, por favor. Se não é por isso, para que a gente está nessa terra? A gente está nessa terra para pregar o evangelho. Essa é a única razão da gente estar aqui. Tudo que como crente você pode fazer aqui na terra, tudo que como crente você pode fazer aqui na terra, quando você chegar no céu, você vai poder adorar? Vai poder adorar. Vai poder se entregar? Vai poder se entregar. Mas aqui na terra você só tem essa chance. Olha para quem está do seu lado e fala, você só tem uma vida. Fala, você só tem uma chance. Acabou, filho.
Às vezes a gente acha que a gente tem a vida inteira para pregar o evangelho, não tem. Nossa geração aí fora são os maiores índices de suicídio, os maiores índices de automutilação, são os maiores índices de ansiedade, são os maiores índices de depressão, porque falta-lhes um senso de propósito. Ah, se você pudesse ouvir a alma dos seus amigos do trabalho, enquanto eles falam de futebol. Viu o jogo ontem? Não, o jogo ontem, o juiz roubou. Não, não roubou não, não sei o quê. Enquanto isso, a alma deles está dizendo, por favor, encerra logo esse assunto e fala da única coisa que pode me salvar. Eu vou dizer uma coisa, a hora que você abrir sua boca para começar a pregar para os seus amigos do trabalho, amigos da faculdade, você vai ver esse semblante de alguém dizendo assim, como quem diz, finalmente você falou do assunto que interessa. A alma deles está clamando. E pior, às vezes a gente se deixa levar pelas aparências e não percebe. Sabe aquele amigo rico que você tem? Se não tem. Se não tem, fala para quem está do seu lado. Prazer, eu sou seu amigo rico. Mora onde? Está em Tidiba. Te dou uma carona. Está de carro? De Mercedes, Benz. 40 lugares, meu carro é tão grande que tem 40 lugares, aleluia. Sabe aquele cara que no Instagram, você olha o Instagram dele, o cara está de jet ski, o cara está disso, está daquilo, você pensa assim, esse cara aí não sente falta de Deus, você não sabe, quem aqui, quando você ainda era do mundo, você sentiu uma angústia terrível, uma falta de Deus terrível, mas você posava de bonzão, Confessa, meu servo, ali, ó. A gente dava uma de, né, posta a fotinha e tal, pá, mas mal sabe, está tomando remédio para dormir, não tem senso de propósito. A família que você tinha como exemplo, o cara está tentando suicídio. Está na sua vez, filhão, está na sua vez. Esse fogo te dá uma razão pela qual vale a pena morrer. Número 2, Atos 2, você conhece, eu não vou nem ler o texto completo, 2,14 na verdade. Então Pedro se levantou entre os 11 e com alta voz começou a pregar, dirigiu-se à multidão, dizendo, homens galileus e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar o que aconteceu. E ele começa a pregar, e naquele dia 3.000 almas se convertem. Anota, por favor, fogo para quê, pastor? Anota, número 2, é o fogo que te dá uma mensagem para ser pregada. É tão ruim quando alguém fala assim, fulano, fala, e você não tem o que falar. Você, agora você tem o que falar. Próximo aniversário de 15 anos que você for, próximo casamento de alguém que você for, próximo parente que você for lá no churrasquinho, aí tá lá todo mundo com a cervejinha, pagodinho, tá tudo tranquilo, você vai lá. Outro pastor te diria, não vai, porque não, pelo contrário, você vai. Aliás, essa igreja tem 3 cultos no mesmo domingo, é para isso, para você marcar, fala assim, não, domingo de manhã eu vou lá no pagodinho do meu primo, que meu primo está fazendo 18, ou está fazendo 20 anos, e eu vou lá no pagodinho dele, lá na cervejinha dele, e naquele contrafilé bem passado, que Deus que me perdoe, não tem gordura nenhuma, e o troço ainda fica igual um carvão, não sabe o poder de um bife de chouriço mal passado, aleluia, mas eu vou lá, vou passar aquela raiva lá, vou lá, na hora que todo mundo, vamos bater parabéns, eu vou levantar o dedo e falar assim, o que vocês acham de uma oração? Ó, gente, o crente vai orar. Amém, deixa o crente orar. Tu já viu aquele vídeo da mãe orando pela filha no aniversário? Está viralizado. A menina, a mãe vai orar. Aí a mãe começa, Deus, alerta tua filha para voltar para os teus caminhos. Que Deus está... Meu irmão, a menina... Brincadeiras à parte, você vai começar a orar. Vai declarar em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos a vida do meu primo fulano. Deus guarda o coração dele. Quando acabar a oração, o pessoal vai ficar até sem graça. Vai ter gente ajeitando a saia, ajeitando o decote, apagando bituca de cigarro. O som já ficou mais baixinho. Os caras ficam até sem graça, porque você carrega a presença de Deus, filho.
Você carrega a presença de Deus. Fogo para quê se não for para isso? Se não for para a gente invadir os ambientes. Eu lembro, fui fazer a segunda fase do exame da ordem, e eu estava lá em Niterói, pronto para fazer, eu e um amigo crente também. Até o PH estava comigo nesse dia, diácono aqui da nossa igreja, e a gente foi fazer a prova, não lembro, acho que era a primeira fase. Era a primeira? Acho que era a segunda, não, acho que era a segunda. Tenho quase certeza que era a segunda. E a gente reunido lá, e uma das nossas amigas, a Clarice, estava muito nervosa para fazer a prova. Eu falei assim, olha, vamos orar pela Clarice, então chamamos ela. Aí eu falei, por que não? Aí eu falei assim, pessoal, quem tiver nervoso para a prova, a gente vai fazer uma oração aqui agora. E se você quiser receber, venha. Você acha o quê? Você acha o quê? Que tinha ateu nessa hora? É ruim, hein? Ateu bateu. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu receber essa oração. Desesperado? Esses dias a gente foi fazer um sepultamento de uma amada irmã, mãe de um irmão aqui da igreja. E a gente chegou lá, o local tinha capelas abertas. Então, se você estava num lugar, você via as demais capelas, os demais lugares lá onde se apoiavam, né? E as pessoas se reuniam. Então, do nosso lado, lá no final daquela capela, tinha uma família enlutada, sepultando seu bebezinho recém-nascido. A gente encerrou aquele momento e eu cheguei para eles e falei, oi gente, boa tarde, eu sou pastor, eu vi que vocês estão aqui há algum tempo, eu quero perguntar com muito carinho, vocês precisam que alguém faça uma pequena cerimônia aqui, e faça uma oração pela família? Ai, pastor, obrigado. É que a gente não conhecia ninguém. Sabe a verdade? A verdade é que eles conheciam crente sim. Só que esse crente nunca foi exemplo o suficiente para eles convidarem. Você se pergunta por que seus amigos nunca te perguntam, nunca te chamam, nunca ora por mim. Eles não pedem porque às vezes eles não veem você fazendo isso. Você quer ver? É pecado comer sem orar antes? Não é, né? Capaz nós, né? Você não vai engasgar, não vai morrer engasgado, nada disso. Não é pecado. Mas além de ser correto, além de ser o que próprio Cristo fazia, tendo partido, dado graças, não é? Além de ser o que o próprio Cristo fazia, é tua chance de dar o exemplo. Hoje fomos eu, nossa família, almoçar para comemorar o aniversário da pastora Bia. Aí veio o cara com um cupim, aleluia. Um cupim poderosíssimo. Meu irmão, aquele cupim é cheio do óleo, aleluia. Né? Aí quando ele veio, a gente estava orando. E aí, como ele falou alto, olha o cupim, o cupim. Eu abri o olho para falar com ele, para dar um... Só que no que eu fiz, eu vi o maître estava assim. Eles estão orando. Orando. Eu acho que teve uns 15 garçons que... Coração. Pica. E aí ficou aquela galera assim de mão para trás. E meu pai hoje, acho que meu pai viu, não é possível que ele não teve pena. E Senhor, obrigado também pelas minhas netinhas. Obrigado, Senhor, pelo meu pai falecido, pela minha mãe também. Senhor, obrigado por tudo, Senhor, pelo crescimento da nossa igreja. Inclusive por aquele pneu que eu troquei do carro, Senhor, que livramento. E o pessoal, quando falou amém, cupim, picanha, coração, linguiça, eles vão ter que te esperar orar, filho. O pessoal, amém, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Está fazendo o quê? Só estou terminando de orar aqui, agradecendo o Senhor por essa comida. Tá, desculpa. Você vai aos poucos fazendo a diferença. Aos poucos fazendo a diferença. Pega lá no seu trabalho, pega o post-it, cola em todas as cadeiras, todas as mesas do seu trabalho ali. E anota lá, olha, essa semana eu orei por você. Não se preocupe, Deus tem um plano para a sua vida. E cola lá em todas as carteiras do seu trabalho lá. Não precisa botar seu nome, não precisa nada. Só precisa transbordar
Afinal de contas, se não é isso, se não é para isso, fogo para quê? Vamos dar um aplauso a Jesus, se você está entendendo essa palavra. Então, esse fogo, número 1, te dá uma razão pela qual morrer. Número 2, te dá uma mensagem para ser pregada. Atos capítulo 3, você conhece o texto. Pedro e João estão indo orar, a hora nona na Porta Formosa. E aí o texto diz que tinha um paralítico lá. O paralítico pediu dinheiro para eles. Versículo 4 diz assim: Pedro e João olharam para ele. Então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho ouro nem prata. Você conhece o restante do texto? Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O camarada andou. Esse fogo desperta em você, anota número 3, desperta em você paixão, ou melhor, compaixão pelos perdidos. Porque Pedro e João podiam muito bem ele falar assim: oi, querido, bom dia, passar batido. Boa tarde. Hora nona é 3 da tarde. Boa tarde, tarde, tchau. Deixar ele para lá. Não vou conversar, não dá tempo. Não, tem que resolver uma coisa. Te dá compaixão pelos perdidos. Eu estou falando uma coisa que é poderosa. Deus vai parar a sua vida. Deus vai escangalhar, não fala amém não, hein? Deus vai escangalhar a sua agenda. Deus vai mudar o seu plano do calendário que você tinha se organizado. Para quê? Para te dar a oportunidade de pregar o evangelho para outras pessoas. Eu estou te falando. Esses dias a gente teve um testemunho aqui na igreja. Um irmão da igreja bateu o carro. Bateram. Pá! O carro bateu, foi uma confusão. E papapá. Isso foi numa sexta-feira. No domingo, o cara em cujo carro ele bateu estava aqui na frente, entregando a vida para Jesus. Eu profetizo, não. Não vou profetizar isso, não. Você lembra da minha história? Eu conto tanto essa história nas igrejas que eu for, que eu não sei nem se... Acho que faz muito tempo que eu não conto essa história aqui. Certa vez a gente recebeu aqui na igreja um homem de Deus, um profeta da Índia. Homem, acho que o nome dele era Ravi Kendall, acho que era o nome dele. E a secretária dele, um mês antes dele vir, me ligou e falou assim: pastor Rafael, Deus falou com o pastor Ravi, que quando ele estiver aí em São Gonçalo, aí no Rio de Janeiro, na verdade no Rio, porque o pessoal confunde, acha que estado do Rio é cidade do Rio, ninguém entende disso direito, que aí no Rio, ele deveria pregar para os traficantes. E como essa, a agenda da igreja de vocês é a única agenda no Rio, eu estou te ligando para ver se você consegue agendar algumas reuniões com os traficantes. Falei, claro, moleza. Falei, gente, aí eu falei assim: querida, não é bem assim não dá para marcar com os caras, o negócio não é simples desse jeito. E ela falou assim: pastor, mas não se preocupa não, porque com Ravi, quando Deus fala com ele, acontece. O que o bobo aqui falou? Amém. Amém. Gente, minha esposa estava comigo nesse dia. Eu falei amém, desliguei o celular. Virei a primeira esquerda no carro, virei a segunda esquerda. Um carro fechou a gente, assaltaram a gente. Minha esposa estava grávida de Aurora, roubaram o nosso carro. Meu celular caiu dentro do carro. Quando eu chegou em casa, eu pesquisei a localização do celular. O celular estava no Salgueiro. Amém. Aí, comecei a ligar para um monte de irmão aqui da igreja e descobri um irmão que tinha um primo, que tinha um sobrinho, que tinha um irmão, que tinha um cunhado, que tinha um cachorro, que tinha um papagaio, de alguém que morava no Salgueiro. E aí, com essa linha de contato, não conhecia a pastora Jana na época, a pastora Jana tem um ministério poderoso nessa área. E aí, a gente foi lá recuperar meu carro. Quando eu cheguei lá, para minha surpresa, um dos meninos falou: pastor Rafael! Jogou o fuzil para trás: pastor Rafael! Falei: pai do Senhor. Não sabia que o carro era seu. Se eu soubesse, mandava entregar lá na Rema. Falei: ele sabe a igreja. Quase que ele fala: se fosse o caso, eu mandava lá no seu endereço, na rua tal, número tal.
No portão tal. Ele não falou isso não, eu fiquei com medo. E aí, era verdade, era um garoto que morava aqui perto na época, era um adolescente, se envolveu com tráfico e estava lá, um dos traficantes daquela área. Trouxeram o meu carro e aí me apresentaram o dono da área, que na época era o famigerado, famoso 2N, depois virou 3, né? E aí, conheci o tal do 2N, oi, prazer e tal. E aí ele, daquele jeitão, eu tive oportunidade, eu ia perguntar, não sei se você teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Falo com carinho, mas fui apresentado, aí ele, ei, pastor, tudo bom, pastor, e tal. Aí eu lembrei da secretária e falei assim, olha, ô 2N, teve um profeta aí de Deus que falou que queria conversar com vocês, um missionário, queria orar por vocês. Ele, pô, pastor, pode trazer, pastor. Aqui a gente, todo mundo aqui, ó, tudo de Jesus, a gente ama o Senhor. Amém, irmão, aleluia, amém, irmão em Cristo. Desesperado, tremendo, né? Falei, amém. Aí fui para casa. E eu pensando, poxa vida. E o meu carro, gente, eu não tinha nem trocado o documento dele ainda. Nem tinha trocado a placa, que era de outra cidade. Tinha recém adquirido o carro seminovo. O carro estava todo lanhado. Sabe, você perde até o gosto pelo carro. Estava cheio de lama. Não sei o que fizeram dentro e fora daquele carro. O carro estava todo sujo, todo quebrado. Os caras não têm cuidado nenhum, obviamente. E eu fiquei tão, poxa, meu carrinho. Mas tá bom também, né? O Ravi chegou. Levei ele uma tarde lá. Era sexta-feira. Levei ele para conhecer. E a gente foi levando ele para pregar para a galera. E eu fui traduzindo. Nesse dia, muito estranhamente, nenhum dos peixes grandes estava lá. Só estava a molecada, garotadazinha de 14 anos, 15 anos de idade, tudo com fuzil na mão, pistola e tal. E a gente foi lá, de boca em boca, pregando o evangelho. E aí o Ravi, ele era muito ousado. Só que eu era o intérprete, né? E aí ele falava assim, larga seu fuzil aí, dobra o joelho aqui que eu vou orar por você. Você poderia, por favor, fazer a gentileza de colocar de lado o seu instrumento de trabalho, para que pudéssemos fazer uma oração por você, e quem sabe você pudesse também se ajoelhar, para que o grande missionário, o homem de Deus, pudesse impor as mãos sobre você e orar por você. Claro, tio! E aí dobrava o joelho. E ele era muito ousado, o Ravi era doidão demais, meu irmão, que medo que eu fiquei. Engraçado, só abrir um parênteses, que no final eu falei assim, o Ravi falou assim, quando a gente estava indo embora, ele falou, graças a Deus. Eu falei, você estava com medo? Ele, estava tremendo de medo. Eu falei, lá na Índia não tem isso? Ele, lá é facão. Ele falou, lá é facão. Eu falei, então tá, né? E aí, só continuando a história, o engraçado é que todo mundo por quem a gente orava, ele falava uma coisa que eu sempre traduzia, mas era estranho o que ele estava falando. Ele falava assim, Deus vai te dar uma oportunidade de sair dessa vida. E nessa hora, você só vai ter que largar sua arma e ir embora daqui sem olhar para trás. Você sabe que essas crianças, esses adolescentes ficam lá para morrer, não é? Ficam lá só para ser bucha. E aí, a gente foi embora daquela tarde de pregação e o Ravi ministrou aqui à noite. No dia seguinte, saiu uma notícia que o BOP tinha feito a maior operação da história. E aí, até hoje, o recorde da maior quantidade de armas já apreendidas numa operação do BOP foi nesse dia. Inclusive, foi um dia que apreenderam um lança-morteiro, um foguete, como é que é? Um RPG, sabe? Uma bazuca. Obrigado, pastor Eliane, está entendendo, hein? Puxa, pastor Eliane ali, nossa. Uma bazuca. Os caras apreenderam uma bazuca. Só que não prenderam nem mataram ninguém. E aí a moça entrevistou o camarada, o policial responsável pela operação. E ele falou, é verdade. A gente também estranhou, porque não houve confronto. Pareceu até que quando os traficantes perceberam que a gente estava invadindo, eles largaram as armas e fugiram do lugar. Eu falei, foi a oração que a gente fez ontem. Naquela hora eu fechei o olho, pedi perdão a Deus Falei, Deus, se tiver que usar meu carro de novo, pode usar. Tem alguém aqui que tem coragem de fazer uma oração dessa? Deus, se tiver que usar minha estrutura de novo, pode usar. Se for para salvar a vida de alguém. Se for para apresentar o evangelho para alguém. Aquele irmão que se converteu aqui só se converteu porque no dia anterior o carro dele tinha batido.
Será que você está disposto a ser como aquele homem que recebeu Jesus na sua casa e que quebraram o telhado dele para descer o paralítico? E que aquele telhado ficou quebrado. Mas que bom, porque eu tive meu telhado usado para curar a vida de uma pessoa. Coloca a mão no seu coração, fala comigo, que bom. Fala comigo, que bom. Pensa nas suas marcas, nas coisas pelas quais você já teve que passar, mas que agora são testemunho que você usa para pregar o Evangelho. Fala comigo, que bom. Deixa eu declarar uma coisa sobre você. Benditas sejam as suas marcas. Benditas sejam as suas cicatrizes. Como diz a palavra, bem-aventurados os pés daqueles que correm para anunciar o Evangelho. Bem-aventurados os seus pés, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Deus vai despertar no seu coração paixão pelos perdidos. Meu Deus, tem tanta coisa que eu queria pregar aqui, a gente não tem esse tempo. Mas vamos ver o que eu faço aqui. Atos capítulo 8, versículo 1. Logo depois do derramado do Espírito Santo, parece que os discípulos esqueceram-se que a ordem de Jesus era, quando o Espírito Santo vier, vocês saem para pregar. Eles não saíram, eles ficaram juntinhos em Jerusalém ali, meio que, não queriam sair da zona de conforto. Aí o texto diz, naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição. Eu gosto de dizer assim, quando o Espírito Santo derrama algo sobre alguém, ou haverá um envio, ou haverá uma perseguição. Em outras palavras, ou você vai se posicionar pelo que Deus colocou sobre sua vida, ou Ele vai dar um jeito de posicionar você. Pergunta para Jonas se não foi assim. Quer dizer, Deus empurrou os discípulos para fora de Jerusalém. Olha o texto comigo. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação sobre ele. Os que haviam, versículo 4, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra onde quer que fossem. Agora olha que loucura, esses aqui não estavam sendo perseguidos justamente por pregar a palavra. O que eles fazem? Pregam a palavra enquanto fogem. Que loucura! Unção para quê? Fogo para quê? Esse é um fogo, anota por favor, número 4, um fogo que te envia. Esse fogo não apenas te aviva, te anima, mas ele te envia para pregar o Evangelho. Você tem que sair daqui essa noite, ir para o seu local de trabalho amanhã, ir para a sua família, ir para o seu casamento, como alguém que está sendo enviado para um campo missionário, pronto para pregar a palavra, pronto para fazer o seu melhor, pronto para entregar para eles de coração aquilo que você recebeu de graça. É uma graça que te envia para pregar o Evangelho. O texto está dizendo, enquanto eles fugiam, eles iam pregando, eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. Pregar para quem? Para todo mundo. E aqui que está um erro nosso, que parece que às vezes a gente tem preconceito. Não estou nem falando de pecado. Estou falando que às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, esse aí está arrebentado demais para ouvir o Evangelho. Aí a gente olha para o outro e fala, esse está bem demais para ouvir o Evangelho. A gente quer pregar para o cara que está meio caminho andado, que só falta uma empurradinha, Dá uma empurradinha nele, ele vai aceitar Jesus. Não, filho. Tem gente que vai levar anos para se converter, e você não pode parar de pregar o Evangelho para ele. Você não pode parar de pregar o Evangelho para ele. A gente está entrando agora na segunda temporada das células aqui na nossa igreja. Quem é líder de célula sabe do que eu estou falando. Quem não é só uma maneira que a gente trabalha o calendário da igreja com 3 temporadas. São 3 quadrimestres que chama? Como chama? Quando é 4 meses? Quadrimestres. Quarter. É que eu estou acostumado a falar em inglês. Quarter. A gente vai entrar no segundo quarter desse ano. E a gente tem em agosto um batismo. A gente já decidiu. Quem estava aqui no último batismo? Deixa eu só ver aqui. Estava insuportavelmente cheio, sim ou não? Se mais 20 pessoas se batizarem e trouxerem seus parentes, cabe? Não. Então a gente já decidiu que em agosto o batismo da Rema não vai ser dentro da igreja. A gente vai para não sei onde, a gente vai para a rua, a gente vai para a praça aqui na frente, a gente vai para a rua da feira, sei lá. A gente vai para o meio da rua, porque a gente não tem... Enquanto a gente não tiver um espaço maior, a gente vai ter que ir para a rua. Vamos para a rua. Imagina que cheiro de igreja primitiva não vai ser a gente batizando a galera no meio da rua.
no meio da galera passando, a gente fazendo um louvorzão lá, e Deus agindo, Deus transformando, quem sabe gente aceitando Jesus na hora. Coisa linda que vai acontecer, vai ser lindo. Aleluia. Minha oração é que no próximo batismo, seja onde for, alguém desça as águas, conduzido por você. De você chegar, vem cá, filho. Vem. De você chegar. Aqui, pastor. Esse aqui é meu. Esse aqui eu trouxe para a gente batizar. Meu Deus do céu. Obrigado, filhão. Tu imagina você trazendo seu primo, ou você trazendo seu parente, você trazendo seu amigo. É para isso que serve o fogo de Deus que foi colocado na sua vida. Fogo para quê? Se não é para isso. Se não é para ver sua família sendo transformada. A gente está para lançar esse mês uma campanha para te ajudar. Você sabe que temos vivido a geração mais atingida por questões de índices de suicídio, índices de depressão, índices de ansiedade e tudo mais. Se eu pedir para levantar a mão, todo mundo aqui já esteve perto de você. Alguém que tirou a própria vida, ou alguém que foi acometido de uma tragédia que ninguém esperava. Posso te falar uma coisa? A gente não tem todo o tempo do mundo. Eu estava conversando com o pessoal, conversando com o pastor Paulo também, e a gente decidiu que nesses próximos 3 meses, a gente vai investir um pouco mais na vida dos nossos amigos, antes que seja tarde. A gente vai lançar uma campanha, o nome da campanha é Meus Amigos Importam. Olha para quem está do seu lado e fala, meus amigos importam. Para o outro lado fala, meus amigos importam. Jesus disse assim, ninguém tem amor maior do que esse, aquele que dá a vida pelos seus amigos. A gente tem até, eu não sei, mandaram a arte para vocês aí, pessoal? Se mandaram, coloca, se não mandaram, não precisa colocar não. Tá tranquilo. Mas a gente já está produzindo um material para te ajudar. O que a gente quer? A gente quer que você, diante de Deus, faça um compromisso. Pastor, próximo batismo eu vou trazer alguém. Estou cansado de ser um crente mediano. Estou cansado de ser um crente que ora, prega, chora, mas na hora de chamar, de trazer alguém para o evangelho, é diferente, gente. Trazer para a igreja já é maravilhoso. Traga seus amigos para a igreja. Mas que tal lá mesmo no seu local de trabalho, você fazer uma oração, ele entregar a vida para Jesus, você discipulá-lo e trazê-lo para a igreja, já sendo discipulado. Estou acompanhando um casal que é do meu setor de células, eles nunca vieram aqui na igreja, mas já são de uma das nossas células, estão sendo discipulados. Outro casal também, nunca pisaram na igreja, nunca foram crentes, nada disso, mas sentiram o desejo. Passaram aí através do Resenha dos Amigos, que a gente vai ter de novo. Resenha dos Amigos é o nosso tempo de evangelismo dentro das nossas células. E aí chama um amigo e tal, vem cá meu amigão e tal. E aí o Espírito Santo vai fazendo a obra sem manipulação, mas com intencionalidade, porque a gente crê no poder do evangelho simples. Quando o evangelho é pregado, as vidas são transformadas. Diga amém. E tudo isso vai acontecendo nesse texto aqui. O poder de Deus vai sendo espalhado, as pessoas vão pregando o evangelho. Eu queria poupar o tempo só para a gente resumir o finalzinho dessa palavra. Se você quiser pular comigo para o versículo 26 do capítulo 8 de Atos, Atos 8, versículo 26. E eu queria que todo mundo abrisse a Bíblia agora. Se você nos outros textos estava só anotando, nesse você abre, porque eu queria que você lesse junto comigo, Atos 8, 26. O Ministério de Louvor pode ir subindo. Deixa eu só te dar um contexto para a gente não ler sem contexto. Antes desse texto aqui, o diácono Filipe, que era conhecido como Filipe, o evangelista, havia pregado numa cidade de Samaria, e a cidade inteira, repete comigo, cidade inteira, a cidade inteira, todo mundo conheceu Jesus por causa de Filipe. E a Bíblia diz que as multidões se reuniam ao redor de Filipe. Esse foi o momento de maior ápice ministerial de Filipe. Filipe estava bombando, Filipe estava explodindo. Versículo 26, um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Estrada o quê, gente? Deserta. Poxa Deus, mas o meu ministério estava bombando. Todo mundo gostava de ouvir, todo mundo gostava de ouvir minhas pregações, todo mundo gostava de ouvir minha música, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Vai para a estrada deserta.
versículo 27. Ele se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope. Espera aí. Ele deixou uma multidão para encontrar quantas pessoas? Uma. É para isso que serve fogo de Deus. Para você abrir mão do que é confortável por amor de uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Eu vou lá, é uma, mas é uma pessoa só. Não vai fazer, não vai fazer, é uma pessoa. Aí o texto diz que ele encontra o camarada. No caminho encontrou o eunuco etíope. Ele era um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes, ou seja, ele era um tesoureiro real. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e estava de volta para casa, sentado em sua carruagem, e lia o livro do profeta Isaías. Deixa eu te desmentir uma mentira que Satanás tem tentado plantar na igreja, é que o mundo não quer ouvir sobre Jesus. Isso é mentira. Pelo contrário, Jesus disse: os campos estão prontos para a colheita. Quer dizer que tem um povo lá fora esperando para ouvir de nós essa verdade. Então, quando Filipe se aproxima da carruagem, o camarada já estava tentando, ele já estava lendo, ele já estava querendo entender, mas não entendia. O Espírito Santo foi no ouvido de Filipe, olha lá, versículo 29, e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se da carruagem e acompanhe. Vou falar uma coisa aqui. Nesses próximos 3 meses, até nosso próximo batismo, o Espírito Santo vai te provocar a fazer amizade com pessoas que você nunca fez amizade. Gente que estuda com você, gente que trabalha com você, gente que convive com você, gente que mora no mesmo condomínio que você, mas você nunca fez amizade. O Espírito Santo vai falar: se aproxima dele, vai lá, fala com ele. Aniversário da esposa dele, manda um presente da sua família para a família dele. Aniversário do filho dele, aparece lá e dá um presente para o filho dele, dá um carrinho para o filho dele. Deus vai começar a te provocar a fazer amizade com gente que você nem tem amizade, só para você ter acesso e pregar o evangelho para eles. Olha o texto. Vai lá, se aproxima da carruagem. Então ele ouviu, quando Filipe correu, versículo 30, para a carruagem, ouviu que o homem estava lendo Isaías e perguntou: você entende o que você está lendo? A resposta do eunuco foi um tapa na cara dos crentes, porque ele falou assim: como eu vou entender se ninguém quer me explicar? Em outras palavras, era o eunuco dizendo: eu até queria. São seus amigos do trabalho, da faculdade, da escola, da família, dizendo: eu até queria, mas tu não se dispõe para me explicar. Você não se dispõe para pregar o evangelho. Eu até queria. Como poderei entender se ninguém me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se do seu lado. O eunuco estava lendo a passagem da escritura. Olha como é que o Espírito Santo é cronometrado. Na hora que Filipe chega, o eunuco está lendo a passagem de Isaías que diz: ele foi levado como ovelha para o matadouro. Quem? Jesus. O eunuco só não sabia que era Jesus. E como cordeiro mudo diante de seu tosqueador, ele não abriu sua boca. E em sua humilhação ele foi privado de justiça. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? Coitado, o eunuco não sabia nada. Está falando de si próprio, de si mesmo, ou de outro? O cara nem sabia se Isaías estava profetizando, ele não sabia nada. Eu acho que Filipe estava até dizendo por dentro: faz a pergunta, faz porque eu estou doido para responder. Aí o texto diz que, versículo 35, então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, tem água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: você crê de todo o seu coração? Sim, eu creio. Então nada te impede, filhão. Nada te impede. O texto diz que o eunuco diz assim: eu creio, coloca lá, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí Filipe falou: então tá bom. O eunuco mandou parar a carruagem. Para a carruagem, desce, vem cá, vamos lá. E a Bíblia diz que Filipe
leva o eunuco às águas. O que você não sabe? O que você não sabe é que a igreja etíope é uma das maiores igrejas do planeta. E eles mantêm até hoje uma tradição que conta a história de que foi esse etíope, tesoureiro da rainha de Candace, que levou o evangelho primeiramente para a Etiópia, até que Mateus fosse lá pregar também o evangelho. Significa que Filipe nem sabia, mas ele estava ganhando um povo inteiro. Ele não estava ganhando só uma pessoa. Filho, você não sabe se seu amigo do seu trabalho vai ser o próximo Billy Graham. Está na hora de você pregar para ele. Está na hora de você pregar o evangelho. O texto aqui é muito claro. Vou seguir para a gente encerrar. Diz Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. 38, assim deram ordem para a carruagem parar. Filipe então e o eunuco desceram a água. Assim Filipe o batizou. Eu vou encerrar aqui, ó. Fechei meus bolsos. Filipe o batizou. Eu quero que você tenha esse privilégio. Daqui a pouco, estou só preparando o seu coração. Daqui a 3 meses, você vai entrar numa piscina, junto com um amigo seu. E você vai ter o privilégio de levar alguém às águas. Você vai levar até o pastor: pastor, esse aqui é meu amigo, que eu estou trazendo para o pastor batizar ali, ó. Pá. Vai ser a coisa mais linda da sua vida. Você vai redescobrir senso de propósito, filho. Afinal de contas, igreja, se não é para isso, fogo para quê? Repito, se não é para isso, fogo para quê? Ah, pastor, eu quero ter uma intimidade com o Espírito Santo para eu ficar. Completa a frase. Para ficar o quê? Pastor, eu quero ser mais parecido com Jesus. Faz o que Jesus fazia. Quero ser mais parecido com os apóstolos. Faz o que os apóstolos faziam. E responde, por favor, o que eles faziam o tempo todo? Pregavam as boas novas do evangelho. É buscar na presença, orar, consagração e pregar. Orar, pregar, orar, pregar, orar, pregar. Coloca a mão no seu coração essa noite. Espírito Santo de Deus, planta dentro de nós uma fome, uma sede, um fogo genuíno, não só por um avivamento interno, mas por um avivamento externo. Que a gente tenha coragem. A tua palavra diz que nós não recebemos um espírito de temor para outra vez nos envergonharmos. Pelo contrário, recebemos um espírito de intrepidez, de coragem, de ousadia. A Bíblia diz: a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Fala comigo: eis-me aqui, Senhor. Fala comigo: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aí no seu lugar eu queria que você fizesse a sua própria oração essa noite, do seu próprio jeitinho. Fala para Ele: Espírito Santo, eu não quero que seja à toa tudo que eu tenho vivido em Ti, toda a Tua graça, misericórdia, eu não quero que seja em vão. Fala para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Vai lá, fala com Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Se não for para isso, fogo para quê então? Fogo para quê então? Fogo para quê então? Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Fala comigo: Senhor Jesus. Fala mais forte: Senhor Jesus, essa noite eu me comprometo a ser um bom mantenedor da chama. Eis-me aqui para manter sua chama acesa. Eis-me aqui para pregar a tua palavra. Eis-me aqui para alcançar o perdido. Fala comigo: fala, Senhor, porque teu servo ouve. Porque se não for para mudar essa geração, se não for para pregar o evangelho, se não for para ser mais parecido com Jesus, fogo para quê então? Fala comigo: eis-me aqui, Senhor. Se você recebe essa palavra essa noite, eu queria que você desse um aplauso bem forte ao nome dEle.
ao nome dEle, ao nome dEle. Fica de pé no seu lugar. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, vamos lá.